o primeiro detalhe para o seu sucesso é que você se permita a cumprir tudo aquilo que nós, professores aqui da segunda fase, iremos lhe propor. Faça todas as atividades e, principalmente, assista atentamente a cada uma das aulas que nós iremos lhe oferecer. As aulas são preparadas para a sua prova, nada de decorar em segunda fase. Decorar em segunda fase, a meu ver, é um tiro no próprio pé. Eu irei trabalhar com vocês formando o raciocínio jurídico tributário. Irei trabalhar desde o básico e da forma mais aprofundada. Então, aqui no curso, nós somos em 3. Eu, Josiane, que vou ministrar todas as aulas de processo tributário, bem como a maioria relacionada à parte material. O professor Sabag, que vai ficar com as aulas de direito material, algumas relacionadas a 4 temas, que são princípios, imunidade, responsabilidade e prescrição e decadência. E ele ainda vai corrigir as questões, tá? E o terceiro membro da nossa equipe é a professora Flavinha Bahia, que ministra 3 aulas a respeito de recursos e peças constitucionais, porque está no nosso edital, você vai ver. Então, ela tem 3 aulas apenas, e que são suficientes para que, se porventura tenhamos uma peça constitucional, um recurso, vocês saibam fazer com riqueza de detalhes. Nosso curso, então, é composto por várias aulas relacionadas ao direito material, várias aulas relacionadas ao processo tributário. Mais especificamente, serão 13 temas ministrados em 13 aulas exclusivas de aprofundamento de direito material, com nível e conteúdo condizentes com as provas para exame de ordem. Teremos aulas específicas do aprofundamento de direito processual para a confecção das principais peças exigidas na segunda fase, com duração de 2 horas cada aula. São 20 aulas de processo tributário, no mínimo 40 horas aula. Teremos 3 aulas de correção de peças, tá? Correção de peças, o que é isso? Vocês vão receber, e tem uma aba denominada proposta de exercícios. Nessa aba denominada proposta de exercícios, vocês vão ter essas propostas. Cada proposta de exercício terá uma peça e 4 questões, como se fosse realmente a nossa prova, tá? E vocês têm que resolver essas propostas de peças. Serão no total 6. 6 propostas de peças. Ah, Josi, só isso? Não, não é pouco não. Aliás, a gente também tem que verificar aqui tudo que vocês têm para fazer. Então, tem que assistir aula, tem que fazer peça, tem que fazer simulado, tem que fazer muita coisa. Não adianta também eu ficar colocando aqui para vocês 30 peças, se eu sei que vocês não vão ter condições de fazer em razão do tempo, e aí vai gerar só um nervosismo. Então, todas essas peças, a quantidade, eu e o professor Sabega, a gente resolve ver de acordo com a necessidade, mas, na verdade, essa parte é comigo, porque eu acabo coordenando esse curso, e também, por estar tantos anos no mercado, são 10 anos só de exame da OAB, então a gente acaba tendo essa prática. Bom, essas peças, que serão 6 propostas de peças, como eu disse, serão divididas em peça e questões. Eu irei corrigir as peças. Então, são 3 aulas de correção de peças. Cada aula de correção de peça, eu corrijo 2 peças. São 6 peças, então tenho 3 aulas. E o professor Sabag é que vai corrigir as questões. Ele tem 3 aulas para corrigir as questões. Logo, ele em cada aula vai corrigir 8 questões. Também, sempre a gente trabalha com 2 propostas de peças. Então, eu fico com a correção das peças e ele fica com a correção das questões. Haverá uma aula ao vivo de revisão, tá? Essa aula ao vivo é de 1 hora e o professor Sabag vai gravar uma aula de revisão, a dele sim com 2 horas. Por que a tua é 1 hora só? Porque além de fazer essa aula de revisão, eu vou fazer aulas interativas com vocês. Então, não se preocupe, que vocês vão ter muita revisão. Eu procuro deixar as aulas interativas, assim como a aula de revisão, para a última semana, tá? Por quê?
Porque, na verdade, eu tento terminar todo o curso com antecedência, no mínimo aí 15 dias, para que vocês consigam assistir tudo, deixar tudo redondinho, para na última semana a gente só revisar, revisar, revisar. Então, na última semana já pode contar que terá uma aula ao vivo. Ô, Josi, mas se eu não puder assistir essa aula ao vivo, não se preocupe, que a aula ficará disponível no site do SESC para você. Afinal de contas, o curso é online, então a aula fica gravada. Então, como eu disse, tem uma aula de revisão de 2 horas e nós teremos aqui, agora sim, são 8 simulados. Então, veja como tem muita coisa. Nós temos 6 propostas de peças, 6 simulados que vocês não terão correção individualizada, mas terão a correção em aula em vídeo comigo. Os simulados eu corrijo por peça e questões. E terão 4 simulados com correção personalizada de peças e questões. Gente, com relação a esses 4 simulados com correção personalizada, tá no gabarito, eu ia falar, tá no cronograma de vocês, bem como no Mentoring, tá? As datas de entrega. Gente, é importantíssimo você se atentar a essas datas. Então, olhe para o Mentoring, olhe para o cronograma e fique esperto quando que começa o envio desse simulado com correção personalizada. Geralmente, você inicia na sexta, aí você tem o prazo de sexta, sábado e domingo para mandar. São 3 dias, gente. Tenta organizar a tua agenda. E como eu te falei, irei ministrar 3 aulas interativas. 3 aulas interativas com 1 hora de duração cada aula. Além disso, temos uma aula de português jurídico para que se evitem os principais erros cometidos por aqueles que confeccionam peças escritas da área jurídica, né? Então, tem aqui também uma aula bem bacana, que é com o professor Rodrigo, excelente professor de português. E vocês terão dicas em áudio. É o podcast. Serão disponibilizadas no aplicativo do SERS, no bolso, exclusivas para os alunos matriculados no curso de segunda fase. Então, vocês vão também nos ouvir pelo podcast. Baixe esse aplicativo, tá? SERS no bolso, que então você vai receber essas nossas dicas, tá? Que são bem legais. E, é claro, me siga pelo Instagram, pelas minhas redes sociais. O meu Instagram é Josiane Minardi. Diariamente eu posto dicas, diariamente eu converso com vocês, falo sobre a prova e é importantíssimo mantermos esse contato. Quem não tem Instagram não tem problema, porque tudo a gente vai avisando aqui pelo curso. Mas quem tem Instagram, às vezes é até mais fácil, porque eu vou avisando sobre as aulas interativas também estão no cronograma, estão no Mentoring, você vai saber exatamente quando vão acontecer. E nessas aulas interativas eu vejo a carinha de cada um de vocês, que vocês abrem o computador e a gente faz uma aula como se estivéssemos bem pertinho mesmo, numa sala de aula. Aqui, primeira coisa, eu já comento o que eu indico para vocês levarem para o exame da OAB. Um vade-mecum específico de tributário, tá? O vade-mecum que eu sugiro é o nosso, que hoje, sem dúvida alguma, é o melhor que tem no mercado. Perguntem para quem já fez o exame de OAB. Por que ele é o melhor do mercado? Porque além de ter muitas remissões, isso lhe permite que você não precisa ficar fazendo remissão e que você sabe que as remissões, muito poluído o código, o fiscal pode querer pegar teu código, né, em que pese ser possível as remissões a artigo e número de lei, como está aqui, é possível, e a gente vai fazer em toda a aula, mas quem tem o meu vade-mecum, na verdade, não precisa se preocupar com essas remissões, porque eu já fiz o favor de trazer todas essas remissões no próprio vade-mecum. Pode tanto ser utilizado que a FGV, ela já se manifestou para dizer que o índice, que é extremamente organizado, ele pode sim, porque não tem estrutura de peça. Aí esse é o segundo diferencial do nosso vade-mecum por conta disso. Deixa eu trazer aqui, olha só, olha que belezinha o índice. Esse índice aqui, ó, bem detalhado, trazendo tudo, inclusive, ó, aqui, ó, a parte de crédito tributário. Tudo que você quer saber sobre crédito tributário, eu vou trazendo, ó, disposições gerais, ação de cobrança, prescrição, alteração de lançamento, circunstâncias, constituição. Eu fiz esse índice, esse é meu, a obra minha. Eu levei mais de 6 meses para fazer esse índice detalhado. Para quê? Para que quando você abra o índice, você já consiga encontrar a resposta
para sua pergunta. E aí esse é o diferencial. E tem muita gente que fala que o índice, pelo fato de estar tão estruturado, não seria admitido pela FGV. Pode sim, tá aqui, ó. Pode, ó. Inclusive os organizados que não possuem índice, estruturando roteiros de peças. O nosso Vademecum, que é da editora Juspodium, é meu e do professor Eduardo Sabag, ele é um Vademecum estruturado para você fazer a segunda fase. Então, ele é admitido? Como eu já falei, ele já passou da 10ª edição. Todo o exame da OAB, nós lançamos um Vademecum novo para possibilitar que realmente sempre seja o mais atualizado do mercado e o mais completo. Tem um índice que é do CTN, que todo Vademecum vai ter, mas a diferença do nosso é que eu fiz um índice com mais de 50 laudas, bem detalhado, pensando em tudo que o examinador pode perguntar e que fica fácil você olhar no índice e você achar a pergunta. Então, realmente é o mais completo do mercado e que gera segurança para você na hora da prova, para você não ficar preocupado. Ai, meu Deus, será que está com muita remissão? Será que não está? Agora, pode fazer remissão? Pode. Há número de lei e número de artigo de lei. E eu recomendo que se faça lápis. Não tem nenhum impedimento para se fazer a caneta. Mas, se você fizer a lápis, tem a chance, se por acaso você encontrar um fiscal meio, né, cri-cri, você apaga as suas remissões. Outra coisa, pode utilizar marca-texto? Pode, tá? Pode utilizar marca-texto, pode utilizar lápis de cor, giz de cera, pode. A única recomendação é que você não estruture peça. Se você seguir todas as nossas dicas de remissões, que eu faço essa parte no curso, eu adoro falar sobre remissão, você não vai ter problema nenhum. Até hoje eu não vi nenhum candidato, aluno nosso, que teve problema por ter feito remissões no Vademecum, nem com relação a grifar, tá? O marca-texto. Eu até escolho, às vezes, duas cores de marca-texto. A amarela e a laranja. A amarela para trazer a regra e a laranja para trazer as exceções. Tem gente que faz colorido? Pode. O único problema de fazer muito colorido, que eu fico preocupado, é que pode, de repente, o fiscal dizer que você está fazendo estruturação de peça. E, às vezes, eles não sabem o que é uma estruturação de peça, né? Então, também fica aquele critério subjetivo. Então, eu recomendo você não utilizar muitas cores. Seja mais, assim, econômico nas cores, para ninguém falar que a gente está estruturando peça. Mas isso é uma questão minha. Quanto à utilização de clipes, tá? Veja, aqui só está a separação de códigos por clipes. Então, quando você pega um Vademecum muito poluído de clipes, talvez você possa ter problema também. O edital permite separar códigos por clipes. Como assim? Vou colocar um clipes aonde começa a Constituição Federal, vou colocar um clipes aonde começa o CTN e assim sucessivamente. Eu sugiro que ao invés de você utilizar clipes, você utilize aqui, ó, separadores de códigos, tá? Tem um separador que é da marca Fácil, que tem meu nome, Josiane Minardi. Eu sugeri o marcador de acordo com o que eu vejo que é mais importante nós termos já separados durante a nossa prova. Então, vem lá o marcador escrito Constituição Federal, CTN, Lei Complementar 116 de 2003, Lei Complementar 87 de 96. Esse marcador, esse separador de código, eu acho maravilhoso. Porque, veja, o nosso VAD, ele é grosso, né? É grosso. Então, quando você separa por marcadores, e eu vou mostrar para vocês, depois eu disponibilizo lá no nosso Mentoring um videozinho para ensinar vocês a fazerem a marcação do Vademecum, tá? Mas você vai ver como facilita a vida ter esses marcadores. E só pode utilizar o marcador que tem algo escrito, como eu te falei, o que vai estar escrito lá, Constituição Federal, CTN, esse você pode utilizar. Agora, marcador em branco, como post-it em branco, não é mais possível. Tá? E mesmo no meu marcador da marca Fácil, tem alguns que estão em branco, mas eles não podem ser utilizados no Vademecum. Só pode ser utilizado o que está escrito, como Constituição, CTN, artigo, número tal, lei, número tal. Esses que têm escrito, esses podem. É o que está escrito aqui, ó. Separação de códigos, utilização de separadores de códigos, fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico, desde que com impressão que contenha simples remissão a ramos de direito ou a leis. Então, isso é possível, tá certo? E aí, Josi, o que não pode? Tá lá, ó.
Não pode. Código comentado, anotado, comparado ou com organização de índices, estruturando roteiro de peça processual, jurisprudência, anotação pessoal, cópias reprográficas, utilização de marca-texto, traços, símbolos, post-its e remissões e artigos de lei, de forma a estruturar roteiro de peça. Então, você pode utilizar um marca-texto, mas não pode estruturar a peça. Isso não pode mesmo. Utilização de notas adesivas, manuscritas, em branco ou impressas pelo próprio examinando. Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico em branco, impressos da internet. E informativos de tribunais. Isso não é possível. Então, aqui, só para fechar, material que eu recomendo. Vademecum tributário da editora Juspodium, que é de minha autoria, do professor Eduardo Sabag. Esse Vademecum é completo. Se você levar só esse Vademecum, você está feliz da vida. Porque também outra diferença do nosso Vademecum é que eu já separei os artigos, às vezes, que a gente precisa de código civil, de código penal, só tem no nosso Vademecum. São muitas diferenças que fazem realmente ele hoje ser considerado o melhor do mercado. Não é porque é meu, não, mas é que eu tive o maior cuidado para desenvolver esse Vademecum. Contei com tudo. E aí, quando a gente faz o material com carinho, com capricho, pensando na minha responsabilidade que eu tenho para com vocês, o resultado não poderia ser outro, realmente, tá? Então, se você quer comprar esse Vademecum, também já sugiro, compre logo, porque ele esgota rápido. E aí, depois vocês ficam brigando comigo. Gente, mas o meu trabalho é fazer o Vademecum, né? Agora, a editora, se ela vai colocar tantos para vender, já é um problema da editora que eu também não consigo intervir muito. O que eu consigo eu falo, olha, tá vendendo bem, vamos imprimir mais, vamos rodar mais. E aí, até para esse exame, o editor falou, olha, eu rodei o dobro do que eu rodei da vez passada, porque você me incomoda tanto. Mas vamos ver, né? Agora vamos lá, vamos todo mundo ter aí esse Vademecum. Mas se você tem outro Vademecum que você gosta, sinta-se à vontade. Eu só peço para você ter o cuidado realmente de observar se ele está bem completo, tá bom? Porque muita gente fala, e qual que o outro que você recomenda? Gente, como já tenho mais de 10 edições do meu Vademecum, eu não tenho olhado outro Vademecum, não. Eu confio no meu. Então, é o meu que eu entendo que é o melhor, que é o mais completo. Então, eu não conheço mais os demais. Quando eu não tinha o meu Vademecum, aí sim eu indicava outros, porque eu estudava para ver qual que era bom. Agora tem o nosso. Para a prova, é isso que eu te indico. Agora, para estudar em casa, eu te indico o meu livro de OAB, primeira e segunda fase, da editora Juspodium também, tá? O meu livro, ele é o mais completo também no mercado. Eu trabalho com cautelar fiscal, eu trabalho com recursos no juizado especial. Não tem nenhum outro livro hoje de OAB que trabalhe com esse assunto. Além de eu trazer toda a minha aula, porque os meus alunos sempre falam que quando estão lendo o livro, lembram-se de mim. Parece que eu estou dando a aula. Além de eu trabalhar tanto com a parte material como com a parte prática, eu explico tudo sobre a peça e depois trago os modelinhos, tá? E trago todas as provas da FGV que já foram cobradas, todas as peças, todas as questões, além de inúmeras outras peças e questões de outros exames de ordem para você exercitar mesmo. Então, tem muita gente que me pergunta, Josi, qual o material que você indica para eu exercitar a peça? O meu livro. O meu livro tem mais de 60 peças, mais de 100 questões para você exercitar. Então, é um excelente material aí para você. E se você quiser aprofundar o direito material, o meu manual de direito tributário, também da editora Juspodium. Tá certo? E no mais, vamos nos falando pelo plantão Tira Dúvidas. Estou aqui junto com vocês, porque eu quero de verdade a aprovação de cada um de vocês. Um beijo grande e sejam muito bem-vindos nesse curso que eu preparo com todo amor, carinho, dedicação para vocês. Até mais, queridos.